Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. Hoje, em edição extraordinária, temos aqui conosco o Gabriel Chalita para a gente pensar juntos. Afinal, surgiu aí um fato que a gente precisa refletir a respeito e a gente está pedindo ajuda do Chalita para a gente pensar, que foi essa transmissão, né, no YouTube desse podcaster, o Monark, defendendo aí a liberdade de expressão, que as pessoas podem se expressar a favor do nazismo e que inclusive deveria haver um partido nazista no Brasil. Aí o deputado Kim Kataguiri também achando que se existe um partido comunista, poderia também existir um partido fascista, um partido nazista. Gabriel Chalita, queremos sua ajuda para a gente pensar um pouco a respeito disso tudo que está rolando por aí nas redes sociais. Que bom estar 2 vezes na semana aqui, né? Que ótimo, Michele. Excepcionalmente um dia antes, né, do que você costuma entrar com a gente. Um dia antes, né? Na verdade, como a Michele já falou, é muito triste que a gente tenha que falar sobre isso, né? É lamentável que você tenha que refletir sobre algo que não teria o menor sentido sob o ponto de vista de um compromisso civilizatório. Defender o nazismo, que demonstra, né, uma ausência de compaixão, uma ausência de conhecimento histórico. É tão interessante que cada vez que surge um novo filme sobre o nazismo, tem um agora em cartaz, né, que fala da melhor amiga de Anne Frank, e que é um filme de uma tristeza imensa, as 2 amigas em campos de concentração, e as pessoas sendo conduzidas, arrastadas por esses campos de concentração. Você tem aí pelo menos 6 milhões de pessoas mortas durante esse regime, né? Uma visão de um homem que se achava como um semideus e com condições de decidir quem era puro e quem era impuro. E aí construir esse conceito de raça pura, com isso matando os judeus, matando os homossexuais, matando ciganos, matando pessoas mais idosas, pessoas com deficiência. E isso foi um horror para a humanidade. Quando você olha para a nossa história, imagina que houve um tempo em que isso aconteceu. Eu já visitei mais de uma vez campo de concentração, você tem uma sensação horrível. As pessoas eram arrastadas às suas casas, dormiam em gavetas, e ali iam tomar banho, e o banho era um banho de morte, né? Então, isso foi de tanta dor para a humanidade que houve um impacto mundial com relação a isso. Não é o único momento, né, de horror da humanidade. A escravidão também foi um momento de horror da humanidade, quando uma raça se sente superior a outra raça. Então, tudo isso, em princípio, né, parece que a humanidade acordou e que refletiu conjuntamente, né, que essas dimensões da diminuição humana, elas jamais podem ser defendidas. E aí vem, Mauro e Michele, esse conceito de liberdade. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. O que significa a palavra liberdade? Liberdade vem de libertas, que significa escolha. Como significa escolha, ela tem uma dimensão de racionalidade. Eu escolho aquilo que eu vou falar, eu escolho aquilo que eu vou fazer, eu posso utilizar da minha razão. Então, isso é que é liberdade. O tempo todo, nós, seres humanos, exercemos a escolha de coisas simples, né, pequenas, a roupa que eu vou usar hoje, a música que eu vou ouvir, o caminho que eu vou fazer, coisas simples, a questões mais complexas. Como é que eu vou me expressar, né? E aí vem essa visão da liberdade de expressão, que é algo que surge da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, contra aquela intolerância religiosa que havia naquele momento. Ali nasce essa visão, que influencia várias legislações, de que as pessoas teriam direito de se expressar. Mas já naquele documento fala da liberdade de expressão com responsabilidade. É o que o ministro Alexandre de Moraes colocou ontem, né, desse binômio que há na Constituição Federal, de um lado a liberdade e de outro lado a responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Então, todas as vezes que eu incito a violência, todas as vezes que eu faço uma apologia a qualquer prática criminosa, a gente está falando do nazismo, poderia dizer, se não, a partir de agora eu acho que a pedofilia deveria entrar na moda. Quer dizer, à medida que eu digo isso, eu preciso assumir responsabilidades que a pedofilia ela é uma prática criminosa e eu não posso utilizar os espaços que eu tenho para fazer apologia dela.
ou do machismo, ou do racismo e assim por diante. Então, é lamentável isso. E como vocês colocaram no início da edição, 99% das pessoas absolutamente contrária a essa colocação infeliz, né, do monarca, mas ali havia gente defendendo, dizendo qual é o problema. E isso é algo muito ruim, porque a gente precisa dar um passo nesse compromisso civilizatório e olhar para essas grandes chagas vergonhosas da nossa história, e o nazismo é uma das mais vergonhosas, e pensar, nunca mais a sociedade pode dizimar um povo, ou querer dizimar um povo por qualquer critério estabelecido por uma pessoa. Então, liberdade de expressão, ela requer responsabilidade. E liberdade é escolha. Como ela é escolha, precisa passar por um crivo de racionalidade. Ah, eu estou bêbado, então como eu estou bêbado, a minha razão não está funcionando. Não vá fazer um programa que tem centenas, milhares ou milhões de pessoas acompanhando. Milhões, são milhões. Milhões de pessoas. Esse próprio monarca já tinha defendido anteriormente o direito de se ter uma opinião racista ou homofóbica. Ele diz que ele é contra o fato de ser crime você publicar conteúdo homofóbico ou racista, ou seja, é aquela coisa de não querer ter limites, e isso parece ser sintoma, Chalita, de uma sociedade infantilizada que não consegue ouvir não, que não consegue ter limites, que não consegue ter disciplina, tem alguma coisa errada nisso, né? Você ressaltava que a liberdade ela tem que ser usada com responsabilidade. Isso significa que até a liberdade de expressão tem seus limites. E me parece que tem uma parte da nossa sociedade que não quer ter limite. Isso é coisa de criança, né? A criança que fica testando os limites para ver até onde ela pode ir, me parece um sintoma de uma sociedade completamente infantilizada. E criança mimada, né? Criança birrenta, eu quero isso e pronto, é minha opinião e pronto, dane-se o outro, né? Aqui vai um outro conceito filosófico interessante do Kant, né? Que é o mesmo que fala sobre a liberdade insensata e a liberdade racional, mas o Kant diz o seguinte: nós não somos nada além do que a educação faz da gente. Então, os valores que nós temos, os valores que nós defendemos, as crenças que nós temos, vêm do nosso processo educacional. Agora, o que é educação? Educação não é só sala de aula. Sala de aula é uma parte do processo educacional. A família é uma outra parte do processo educacional. As redes sociais hoje compõem uma parte do processo educacional. A mídia compõe uma parte do processo educacional. Então, todas essas opiniões vão dando o tom da educação que nós somos. Por isso, nós temos que ser mais responsáveis ainda. Porque as pessoas vão ouvindo essas coisas e vão replicando isso. A gente vive num momento muito ruim, inclusive da classe política, quando ela tem posicionamentos, né, dessa apologia do que não é democrático, do que não valoriza a vida, do que não respeita o ser humano, porque ela dá direito a outras pessoas de agirem da mesma maneira. Se eu começo a tratar uma piada racista como uma brincadeira ou homofóbica, não, mas cada um é de um jeito, ele é um tiozão que fala essas coisas, né? Eu vou naturalizando aquilo que não é natural, aquilo que não é correto. O machismo, ele é um elemento horrendo também. As mulheres continuam sendo vítimas de violência doméstica, de agressão dos homens. Os crimes passionais são imensos no Brasil. Então, não é uma brincadeira. E falar sobre o nazismo, primeiro, o desrespeito à dor. A gente fala dos judeus, que foi a comunidade que foi, né, mais dizimada durante o período nazista, mas os ciganos também, enfim, os outros que eu disse aqui. Mas você tem a herança de dor, de pessoas que perderam os avós, né, num campo de concentração, dos que sobreviveram, da luta, do sofrimento, da humilhação, da destruição. Então, assim, a gente precisa respeitar a memória dessas pessoas, a dor dessas pessoas. Aí vem a palavra respeito, né? Que também tem uma origem bonita. Respectius significa olhar uma outra vez, pensar um pouco mais. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente vive num momento em que a internet ela deu voz a muita gente e fez com que muitas pessoas pudessem exprimir aquilo que elas pensam, colocar, né, as suas ideias, essas pessoas precisam de mais responsabilidade, porque elas educam outras pessoas, né? Elas geram outros posicionamentos. E algumas pessoas, né, Michele e Mauro, fazem isso só para ganhar seguidor. Então ele quer fazer uma polêmica, brigar com alguém, falar uma coisa absurda, né, para ter mais gente ali. Até nisso a gente tem que ter responsabilidade, né? O conceito do poder, ele exige
uma certa credibilidade, senão É a você é sociedade. descartado depois. É a sociedade da lacração, né? Que o Mauro falava mais cedo. Ô, Xalita, eu queria trazer uma reflexão que eu também discutia com o Mauro um pouco mais cedo, sobre o quanto você também dá voz a isso, reforça ainda mais. Porque agora ganhou uma proporção gigantesca. Você tem ministro do STF comentando comentando o comentário idiota que foi feito num podcast. Então, assim, é difícil a gente não falar, mas nós, como comunicadores, como pensadores, como você... O quanto você também dá voz a isso, você acha que faz bem para a sociedade, para a discussão de uma forma geral? Ou se todos que forem contra esse tipo de declaração simplesmente ignorarem, você acha que isso abafa? Ou não? A gente tem que dar voz e tem que discutir, tem que trazer discussões inteligentes, né? Na medida do possível sobre isso. Olha, Michele, eu acho assim, dar voz é muito importante, a censura ela é muito ruim. Agora, todos esses canais de comunicação, qualquer canal de comunicação, seja, né, uma rádio tradicional como a nossa, um canal de televisão, um canal só no YouTube, podcast, quem organiza isso precisa ter essa responsabilidade. Eu posso trazer pessoas polêmicas, pessoas que defendam mais a direita, que defendam mais a esquerda, que defendam esse posicionamento, aquele. Isso faz parte do processo democrático. É importante a gente ter uma pluralidade de ideias. Isso vai ajudar a formar quem nós somos e as nossas opiniões. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, se eu vejo o posicionamento daquelas pessoas e o posicionamento delas já é um posicionamento de defesa de qualquer elemento, né, criminalizado pela nossa legislação, o caso do nazismo ou do racismo, o Monark já havia falado isso, como vocês disseram, a homofobia também é crime. Quer dizer, eu tenho que ter a responsabilidade de falar, olha, esta pessoa, ela não é suficientemente adequada para ter voz, não dá para dar voz para ela, porque ela vai cometer um crime e vai levar as pessoas a cometerem esse crime também. Eu tenho um segurança no meu prédio e eu sei que esse meu segurança ele é perigoso com uma arma na mão, eu não vou deixar ele como segurança do prédio nem como arma na mão. Eu sei que a voz dessa pessoa é perigosa porque ela tem, né, elementos contraditórios no seu pensar, no seu refletir. Eu não posso trazer aqui para Nova Brasil e falar, não, vamos deixar uma pessoa polêmica porque ele vai xingar todo mundo, ele vai... Isso é uma responsabilidade que as pessoas têm que ter, né? Não é só para ter likes, seguidores e dinheiro com aquilo, porque isso tudo é descartável. Então a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente diz. Isso é que dá credibilidade no tempo para a gente. Xalita, e eu até sobre esse tema, eu queria destacar uma postagem que o jornalista Flávio Gomes fez no Twitter hoje, que ele fala o seguinte, a gente não pode de jeito nenhum confundir isso que é feito nesses podcasts com jornalismo. Isso não é jornalismo. Um cara que vai bêbado entrevistar 2 deputados, você acha que falar bobagem é ser autêntico? Não é revolucionário falar mentira, desinformar. Ao contrário, isso é valorizar a burrice e a ignorância. Foi a postagem que o Flávio Gomes fez e eu concordo totalmente com ele. É muito importante que a gente diferencie para que ninguém confunda esse tipo de conteúdo com o jornalismo sério, o jornalismo profissional, feito sob regras, sob controle e sob checagem e sob responsabilidade, Xalita. Porque um jornalista vai fazer uma faculdade de jornalismo, ele vai estudar a importância da verdade, né? A Hannah Arendt faz uma distinção interessante sobre a verdade factual e a verdade política. A verdade factual é assim, olha, a vacina, percentualmente aconteceu isso, então é importante vacinar, porque isso é verdade factual, né? Reduziu o número de mortes por causa disso, aconteceu isso, factual. E você tem política que é uma opinião, eu acho que a União Brasil, essa união dos 2 partidos, tal. Agora, o jornalista, ele vai estudar isso. Assim, eu posso ter momentos em que eu vou dar uma opinião, ela tem que ser responsável, mas eu não posso fazer uma distorção da verdade. Então o jornalista vai para uma faculdade, estuda, né, estuda ética, faz um esforço imenso, profundo, e de repente ele vai ser comparado com uma pessoa que lança um canal e porque ela começou a xingar todo mundo e há outras pessoas que infelizmente não tiveram esse processo de educação mais crítica, começam a seguir, começam a achar engraçado, começam a bater palma, aplaudir. Olha, mesmo as falas, né, do nosso
governante da República sobre não pode mais contar piada de nordestino, não pode mais contar piada de... Isso é de uma irresponsabilidade muito grande, porque a sua fala, ela tem um poder e ela faz doer nas pessoas, né? Ela incomoda elementos dessas pessoas. Então tem que ter responsabilidade diante disso. Eu acho que tudo isso mostra uma sociedade, infelizmente, pouco educada, uma sociedade doente. As pessoas, quando começam a repetir coisas da ditadura, a ditadura não foi tão ruim assim, sei lá, quem não atrapalhava não teve problemas, mas ele não estudou nada da ditadura, ele não sabe o que é aquilo. E o outro que brinca com essas coisas, e veja, a gente está falando do monarca, mas a gente tinha 2 deputados ali, e um dos deputados, né, dizendo que foi um erro a Alemanha acabar com o partido nazista, né? Quem é ele para opinar sobre o que aconteceu na Alemanha? A vergonha dos alemães. A Alemanha se desculpou com o mundo daquilo que foi feito no nazismo. E hoje, né, a gente estudando o nazismo, né, porque Heidegger, por exemplo, é um filósofo que foi criticado em determinado momento de ter apoiado Hitler, é que os alemães não sabiam o que acontecia naqueles campos de concentração. Se você pegar os discursos do Hitler, ele não falava que ia matar as pessoas. Então, os alemães também foram enganados ali. E quando eles tomam consciência, né, do caos que aconteceu, que foi o nazismo, eles se desculpam com a humanidade. E por isso proíbem o partido nazista. Aí a gente pega, né, um deputado brincalhão aqui e vai defender isso, né, ou criticar a extinção de um partido nazista. Vamos combinar que naquela mesa só a Tabata Amaral que falou coisa, porque o próprio Igor Coelho, que é o sócio do Monark, se omitiu ali da discussão e em nenhum momento interviu também. A embaixada da Alemanha divulgou nota, inclusive, para falar que defender o nazismo não é liberdade de expressão. Quem defende o nazismo desrespeita a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e ignora os horrores causados por ele. Ou seja, você teve até embaixada se manifestando sobre essas declarações horrorosas. Assim, gente, temos aqui assunto para uns 3 meses de edição do Nova Manhã. Xalita, muito obrigado por hoje. Xalita está de volta amanhã aqui com a gente no Nova Manhã. Muito obrigado por hoje, Xalita. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado. Obrigada.